Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, na vida e na morte, precioso pra mim é Jesus. Encontrei uma flor gloriosa, glória a Jesus. Meditar aqui na palavra de Deus, porque está velho que eu entrei para meditar a palavra de Deus. No livro de Oséias, capítulo 4, no seu versículo 1, diz: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Triste isso, e não só triste, mas criminoso isso também. Porque no dia de hoje, após Jesus ressuscitado, após de Jesus dado liberdade, dado salvação, após de Jesus ter colocado todos nós libertos, morada dele, abençoado nele, salvo nele, vivos nele, ainda encontramos um grupo de homens que se declaram pastores e bispos e apóstolos para enfraquecer as outras pessoas, para serem maiorais no meio de outras pessoas, as quais a Bíblia diz que nós somos. Não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, não há mais judeu, não há mais nada que possa ser maioral no meio de nós, porque nós todos somos templos e morada do seu Espírito, mas que nós somos casa e habitação do próprio Deus. E aqui a palavra de Deus, Deus está ali dando aquele ensinamento para Israel, dizendo que desta maneira aqui, não há conhecimento, não há conhecimento de Deus na terra, como hoje não está. Hoje eles atropelam quando ele vê uma mulher que se diz sou pastora, ele diz não existe pastora na Bíblia, e porque ele vai atrás de tanta coisa para se declarar pastor e dizer que eles são pastor, mas na verdade não existe pastora na Bíblia, não existe pastor macho também na Bíblia. Aí quando se diz isso, eles, mas Davi foi pastor, mas Abel foi pastor, aí diz José foi pastor. Aí quando a gente vai olhar de que pastor, até o próprio Jesus foi pastor, Mas quando vai olhar que estava pastorando ovelhas, animais. Então lá nos livros de Paulo diz que ele deu a uns para pastor, outros para apóstolos, outros para
revelações e milagres e até dons para falar línguas estranhas, mas o foco aqui é sobre pastor, porque Deus deu a uns para pastor, mas não é para pastorear para as pessoas, porque Ele deu para pastorear, para ensinar pessoas, professor. O pastor, porque Deus precisa cuidar não só das pessoas, mas também cuidar dos animalzinhos. Então o pessoal, ele deu dons, ali é dons. Tem pessoa que tem o dom para cuidar, ele ama os animais, ele beija os animais, ele abraça os animais, ele dá ração aos animais. Esse merece o dom de pastor para cuidar dos animais, né? E aqui a palavra de Deus que permanece para sempre, nesse capítulo 4, é bem claro, né? De Oséias, que diz que não há, né? Porque não há verdade, né? Nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, né? Nem há verdade, nem há benignidade e amor, e nem há conhecimento de Deus na terra. E quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para os pastores, para os bispos, para os apóstolos, para os missionários que hoje estão ministrando pessoas neste Brasil, a gente vê que eles não estão com foco em Deus, em chamar o povo para perto deles, para ouvir eles, para mudar a vida das pessoas. Mas a vontade deles é estar rodeado de pessoas com muito dinheiro, pessoas com muita casa, com muito carro, com muita fazenda, para doar para a mão deles, para que aquelas pessoas sejam abençoadas, não recebendo deles, mas sim dando para eles. A benção das pessoas, ele diz que a pessoa não é abençoada pelo que a pessoa dá, ou pelo que a pessoa recebe, ele diz. A pessoa é abençoada quando a pessoa dá. Então, as pessoas, se quiserem ser abençoadas, tem que dar tudo que tem na mão desses homens para ser abençoado. Mas se eles exigirem de a receber da mão destes homens, pastores, eles são amaldiçoados, né? E nesse batido não há conhecimento, não há verdade, não há benignidade, não há amor, não há santidade, não há graça, né? Porque está tudo focado em dinheiro. O versículo 2 diz: só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o adulterar, né? É o furtar, o adulterar e homicídio sobre homicídio, né? Deixaram a palavra de Deus no canto, começaram a falar heresias, crime, falar conversas que matam as pessoas. Entraram em política, viraram vereador, viraram deputado, viraram políticos odiosos, criminosos, malfeitores, que em vez de ter a cara de santo, a cara de amor, tem a cara de mal, né? Eles estão no Palácio do Planalto, lá na Câmara de Deputados, nos três poderes lá entre o Senado e a Câmara de Deputados, cheio desses homens conhecidos como pastores. Mas eles não estão com amor para lançar um projeto para ajudar pobre. Vamos ajudar o pobre aqui, fazer
um projeto aqui e eles são contrários. Eles não assinam para que o pobre coma, para que o pobre beba, para que o pobre não pague imposto. Eles votam contra. Né? E o versículo 3 diz assim: por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Né? Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. E aqui vem mais versículo 6 que diz, olha, o meu povo, Deus diz que nós todos, não tem exceção de pessoa, diz o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste, dizendo aos pastores, ou aos bispos, aos apóstolos, ou aos missionários, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Então Deus está irado com esses pastores, com esses bispos, com esses apóstolos, com esses missionários, com esses homens que se dizem de Deus, né? Diz que não quer ver, não quer nem pensar. E lá no livro de Mateus, versículo 7, o versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então diz, não é para ninguém ouvir, não é para ninguém adorar, não é para ninguém amar, é para todo mundo desprezar esse tipo de pessoas, né? Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, né? Tuas gerações, tuas criações. Por quê? O que é que eles estão ensinando aos filhos deles? Ser mais criminosos do que eles, ser mais gananciosos do que eles, terem mais ódio do que eles vê eles debatendo em um Senado, debatendo em uma Câmara de Deputados, debatendo em uma chamada igreja, ódio, pedindo dinheiro, pedindo carro, pedindo moto, pedindo dízimo, 10% de tudo que vem na mão do pobre. Quando os pobres não dá, é amaldiçoado, é ladrão e está sempre ali para dizer que não é importante o pobre ouvir eles, porque é que nem pé de mandacaru, não dá sombra, não dá encosto, e em casa é melhor do que se não tiver dinheiro e na igreja deles ouvir eles. E as pessoas se endurecem o coração e dizem, não, eu vou porque eu não estou fazendo nada para a alma, estou fazendo para Deus, e vai ouvir esses caras acreditando que está fazendo para Deus, quando na verdade estão indo para
passar vergonha na mão desses caras. É triste, mas é assim que esses caras têm feito o seu trabalho acerca do chamado evangelho que eles têm anunciado, né? É importante porque Deus mesmo na Bíblia confirma que esses homens não estão trabalhando para Ele, né? Porque esse versículo primeiro aqui é correto, é sério, é verdadeiro, porque diz, olha, ouve a palavra do Senhor, né? Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Nesse versículo primeiro deixa bem claro como é a maneira que esses caras estão ensinando dentro do Brasil. Esses pastores estão ensinando dentro do Brasil. Esses pastores não estão ensinando verdade. Nós precisamos de pastores, não. Nós precisamos de professores com Bíblia, com caderno, com lápis, com caneta, com responsabilidade para fazer com que as pessoas saiam da incredulidade e vá para a verdade, ouvindo a palavra de Deus, fazendo as coisas de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, glorificando a Deus com o conhecimento que tem de Deus, não glorificando a Deus porque veio glorificar a Deus. Eu dou glórias a Deus porque eu conheço a Deus. A pessoa vê, dá glória a Deus também porque eu conheço a Deus. Mas se eu estiver imitando ou querendo roubar, eles também vão seguir e me dar, porque achando que a minha fala está sendo fala de amo de Deus, por o jeito de eu falar. Mas o bom é que a pessoa saiba o que eu estou falando, saiba se é verdade, saiba se é mentira. Para que a pessoa saiba, para saber disso, tem que estudar. Tem pessoas analfabetas que nunca estudou em escola, porque talvez até nem documento tem. Era o lugar certo de entrar num lugar desse e ter aula sem documento para poder alcançar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, sem ódio, sem ganância, sem mentira, para que todos vivessem bem na graça de Deus. Mas, infelizmente, não é isso que as pessoas têm colocado para que as pessoas sejam libertas, sejam salvas e tenham o verdadeiro conhecimento de Deus. Não. Quer conhecer a Deus? Traga dinheiro, traga carro, traga moto. Então, isso não é a verdade de Deus. Mas isso é o que está sendo entregado como comida de alimentação, de espiritual no mundo, né? Isso é triste, mas vamos condená-lo isso aí.